que estão na audiência. Não é casa própria, é casa nova. Casa própria, mas é própria. Mas não. É do presidente, é nossa. Não venho querer desconstruir o nosso... Nós estávamos numa casa que era emprestada, agora nós temos um dos integrantes. Ela está mais nossa do que a anterior, né? Porque a anterior, com agradecimentos a quem nos cedeu, né? Agora nós temos lá. E veio para ficar. Coisa boa, coisa boa. Está bonita, remodelada, com nova programação visual, é assim que se diz. Identidade visual. Identidade visual. O cara do marketing. Estou esperando eu tirar uma foto de tarde ali, que eu acho que o sol vai bater na fachada e ficava bonito. Passei agora de manhã. Estava dando um capricho na calçada, né? O nosso secretário lá. Mas estamos aguardando aí, no final do ano, aí teremos um grande evento aí, né, de filiação que está sendo programado, né, onde que traremos aí expoentes do Partido Liberal, né? Inclusive entre eles o nosso candidato a governador, né? Que já essa semana saiu uma ventilação de uma possível aliança aí com o Kovács, não sei se vai se criar ou não, né? Mas tem muitas, digamos, negociações a ocorrerem, né? Que venham para reforçar, né, essa liderança que o Zuco está apresentando à frente daí do PL, liderando as pesquisas, né? Agora eu vi um material dele hoje de manhã, ele estava em Nova Prata, com o Capitão Martim. Capitão Martim, um cara muito gente boa, se eu não me engano, o Capitão Martim é o deputado estadual do Republicanos, eu acho. Ele é o mesmo do partido do Gustavo Vitorino, se não me engano. Ele já esteve em Camaquã, esteve lá em casa, nós almoçamos, um cara muito acessível, era um oficial da Marinha, está fazendo muito ligado ao Zuco, né, toda esta ala, né? E eles falando que o sonho deles, então tem um grande fornecedor nosso lá, que é a Vipal, lá em Nova Prata, né? E eles estavam inaugurando lá uma escola cívico-militar. Então, eles que o sonho deles é ter uma escola cívico-militar em cada cidade, né? E nós já temos aqui uma em Camaquã aprovada pela comunidade escolar, sejam pais e responsáveis pelos alunos, já fizeram essa aprovação, só que trancou, né, lá no governo estadual. Acredito, quem sabe, com a mão do Zuco aí, a coisa possa acontecer. Falando em PL, queremos mandar também um abraço. O Diego Garcia fez um material, publicou aí, de uma emenda parlamentar que o deputado federal Marcelo Moraes dedicou aí, né, à Liga ao Combate ao Câncer, de R$200 mil, 198 mil, se não me engano. Então, essa liga, se não me engano, vai ser ali para servir, me parece, para um elevador. Então, vem dar condições, vem reforçar a estrutura, né? Sempre atencioso e sempre atendendo aí as demandas de Camaquã, né? O deputado Marcelo Moraes, né? Sempre que a gente quer reforçar, né, essa votação para ele, para que aumente aí essa atenção, né, que o hospital e toda a parte da agricultura aí, que ele tem com as associações de agricultores, que a gente precisa desses deputados aí na volta da gente. Pois ontem chamou a atenção que o Toffoli caiu em prantos ontem, né? Tu viu como esse pessoal do STF, antes tão valente, né? E tão corajoso e piadistas, né? Principalmente quando estavam lá passeando nos Estados Unidos, agora mudaram, né? Já não fazem tantas piadas, faziam piadas com quem seria o primeiro sancionado. Então já temos aí diversos com vistos cassados, já temos ministro também com a Lei Magnitsky, né? A esposa com a Lei Magnitsky, a empresa também com a Lei Magnitsky, né? Que eles usam para fazer essa lavagem aí, né, do dinheiro, e usam para o marido faz muitas vezes a parte política, exercendo um trabalho no STF se for representado os valores, seria um valor de baixo valor, o salário deles, em relação ao que movimenta os escritórios. E as esposas, muitas vezes, ou familiares, ficam, né, por conta dos escritórios, né? Muitas vezes elas não têm, como é o caso da esposa do Xandão, ela não tem um currículo, né, muito diferenciado, mas ela tem ações expressivas, que mostra um sucesso aí em ações que são levadas até o STF através dessa associação com o marido, que lá é juiz. Então isso aí também foi alvo, não é? De sanção por parte dos Estados Unidos. Ontem eu ainda olhei, se não me engano, foi na revista do Sexta Oeste, uma corregedora, uma juíza corregedora, agora me falha o nome dela, uma senhora. Eu já fiz matéria no meu Face em relação a ela, que ela acessa aí essa questão, né, desse consórcio juiz do STF com o escritório de familiar. Tá? E ontem ela falava, uma senhora deve ter uns 83, 84 anos, tem acima de 80.
ela estava né, sendo aí entrevistada, então ela tem uma visão muito clara, muito, digamos assim, muito crítica sobre tudo isso que está acontecendo. Temos também o Fux, né, que está revisando o voto e fazendo críticas ácidas aí. Ele também mudou aí da primeira turma para a segunda turma. Ele está sendo o elemento aí que pode causar a fissura nesse bloco monolítico aí que se tornou o STF, né? Para poder romper esta solidez aí destas decisões adotadas por eles, né? Já são pré-acordadas, a gente já sabe antes, quando uma causa vai para o STF, possivelmente prever, né, qual será o resultado, uma vez que já sabemos a orientação de cada um. O Barroso, que está tendo seu apartamento lá de 22 milhões, parece que está correndo o risco de ir a leilão, né, lá nos Estados Unidos, e ele está impedido. Então ele deixou o STF, né, aos prantos também. A sua valentia também foi deixada junto com o cargo, né, que eles fez aquela célebre frase, perdeu o mané, aonde que aquela cabeleireira foi escrever com batom e pegou 14 anos aí, né? A Débora, né, que foi depois primeira espirrada de Lava Jato lá, já removeu esse famigerado protesto que ela fez lá numa obra de arte lá de frente àquela vergonha que se chama-se STF. Né? Os guardiões da justiça hoje são os verdadeiros depravadores da própria Constituição, a quem eles juraram, não é? Guardar, né? Preservar e fazer aí realmente aquilo para o qual eles são pagos, né? Que é fazer justiça. Também temos aí a questão da Venezuela, né? Com os Estados Unidos, fica aquele suspense. Quando é que vai entrar aí as ações, né? Os Estados Unidos já está lá com um esquadrão, com uma equipe aí, esquadrão de elite, né? De helicópteros, que são helicópteros furtivos, são uma equipe altamente especializada em ações especiais, que foram aqueles que fizeram aquela ação lá contra o Bin Laden, né? Localizaram o Bin Laden e entraram à noite lá. Um esquadrão de elite chamado Night Stalkers foi identificado realizando exercícios militares aí no Caribe, a menos de 150 quilômetros da costa venezuelana. A informação foi divulgada agora na quinta, né? O grupo que participou da operação que eliminou Osama Bin Laden em 2011 foi reportado pelo Washington Post na semana passada, em um contexto de tensões entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro. Oficialmente designado como Regimento de Aviação de Operações Especiais, o grupo surgiu na década de 1980 com missões especializadas em missões noturnas complexas, por isso Night Stalkers. Né? Apesar do nome Caçadores da Noite, em tradução livre, o esquadrão também executa missões diurnas de alta precisão. Então é para meter o terror mesmo, o cara de repente está chegando de noite, a hora que ele vê uma batida de helicóptero, os caras já estão em cima, né? O arsenal do grupo inclui helicópteros de ataque pesados, como o Black Hawk e o Chinook MH-47, além de modelos mais leves, como o MH-6, H-6 Little Bird. Uma divisão de drones de reconhecimento complementa suas capacidades operacionais. Sinceramente, acho que essas pessoas são os melhores pilotos de helicópteros do mundo. Eles são os pilotos de Fórmula 1 da aviação, declarou Stephen Hartov, autor do livro The Night Stalkers, ao jornal britânico The Guardian. Pois é, o mundo todo está ansioso aí, né? Para que ocorra de uma vez essa ação aí e capture aí o Maduro, né? Essa semana parece que saiu até uma crítica aí do próprio neto dele criticando as ações dele, né? As imagens compartilhadas nas redes sociais no início de outubro mostram helicópteros de ataque sobrevoando o Mar do Caribe, próximos às plataformas de petróleo e gás. Já fazendo treinamento e reconhecimento aí em relação à área a ser invadida, não é? Então tá aí. A gente aguarda aí, né? Essa ação. Uma fonte do governo Trump confirmou ao Washington Post a presença de aeronaves na região. Essa condição ocorre em um contexto onde Maduro é classificado como narcoterrorista pela administração americana. Então não tem refresco para ele. Então tá aí. Né? A gente torce que realmente entre. Né? Cada vez pega mais visibilidade, mais consistência. Essa delação lá do El Podio Carvajal, né? Hugo El Podio Carvajal, que era esse general aí que também foi classificado como narcoterrorista.
ele era lá do general e se desentendeu com o Nicolás, com o Maduro, era do tempo do Chaves ainda, né? Foi preso junto com o Chaves, teve todo parceiro de prisão, né? A mesma coisa aqui no Brasil, aqui, tem cara que está aí, que era chefe lá da cadeia, hoje está, né, quando o Lula estava preso, está exercendo aí cargos em altos comandos. E ele sabe todo, né, para quem ele distribuiu o dinheiro, carregou as malas aí, os narcodólares, né, e colocou aí de ponta a ponta, né, inclusive cita o Luiz Inácio Lula da Silva, hein, como um dos beneficiários. E diz que teria aí uma grande consistência de provas, né, para poder aí fazer a delação premiada, que é a única saída que ele tem no momento, né, para poder dar uma refrescada aí nos anos de pena que ele vai pegar, porque ele já tem 4 acusações, cada uma aí na faixa de 20 anos cada uma, ou seja, está condenado a morrer na cadeia, né? O Nicolás Maduro, ele oscila, né, entre a valentia e a covardia, né? Então ele venga cá, eu vou ter, chamando os americanos, Miraflores, estamos lhes esperando. Ele gritou lá, né, no discurso populista, né, chamando os americanos para vir a Miraflores, lá onde que é o Palácio Presidencial. Ele deve estar com um colchãozinho e travesseiro debaixo do braço, né, porque cada noite num lugar. Como se isso aí adiantasse aí para a inteligência americana, que já deve ter mapeado todos os lugares possíveis e impossíveis que ele poderia estar. Digamos, essa falta de operação da esquadra americana parada no Mar do Caribe, com todo o seu arsenal de guerra, não representa o que pode estar ocorrendo nos bastidores, né? A inteligência, ela não para. Através de drones, satélite, eles têm pessoas do FBI, da CIA, deve ser, né? Tem o CIA, FBI, nesse caso é a CIA, e da inteligência americana infiltrada. E eles usam, digamos assim, agentes com as mesmas características étnicas daquele povo. Se é japonês, eles mostram descendente japonês, né? Ali, no caso, na Venezuela, eles têm muitos hispânicos, né, que falam, inclusive, por herança familiar, né? Olha o Marco Rubio, é a característica de um hispânico, né? Então, eles vão ali tratar, né, de fazer este reconhecimento, né, mapear. Eles têm equipamentos que eles levam escondidos para fazer um mapeamento a laser para conferir precisão num possível caso de bombardeio, aonde que esse bombardeio torna-se cirúrgico, né? Então, isso aí diminui o impacto aí, efeito colateral, digamos, com um possível bombardeio onde que possa vir a morrer civis, né? Nunca é 100%, mas diminui muito. Impressionante lá o que fizeram na faixa de Gaza, onde eles pegaram um prédio, assim, aquele prédio veio abaixo, e o bombardeio foi exatamente aonde foi planejado. Então, os caras estavam gozando aqui, porque ele pedia peace, please, parece que ficou paz, por favor, né? Mas parece que a pronúncia ficou parecida com pizza, por favor. Então ele mandava vir a Miraflores, agora ele já faz um discurso pedindo paz, né? O seu Nicolás Maduro, né, que está sentindo o seu momento chegar ao fim, né? O Bukele já pediu que entregue para ele lá, que ele tem um lugarzinho para guardar ele lá em Santiago, né, naquela prisão de alta segurança. O Tagliaferro também está fazendo uma importante declaração, né? Ele que era o assessor aí do Moraes, que agora está sendo perseguido pelo Moraes, está refugiado, né? E já tentaram prendê-lo, não conseguiram. Então, o Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, não deixou pedra sobre pedra e sobrou, inclusive, para deputados e senadores que estariam envolvidos na criação de provas falsas, resultando na prisão de pessoas inocentes. Tagliaferro citou Alexandre de Frota, atualmente ex-deputado, e prometeu expor mais gente. Existe um senador conhecido, a cereja do bolo. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas só vou citar o nome dele quando for dar a facada final, né? Ressaltou o Tagliaferro. Então, quem seria este senador, né, do PT, no qual, né, o qual o Tagliaferro fala, que tem importantes denúncias aí formuladas, né, para levar aí até o conhecimento público, vai ser uma nova bomba, né? Que já tinha citado Alexandre Frota, não sei o que o Alexandre Frota está fazendo, não se reelegeu, parece que está quebrado, certo? Vai ser voltar a ser ator pornô, alguma coisa assim, porque é o que ele fazia antes, né? A Joyce Hasselman também, e muitos outros aí, né, que se elegeram à custa do Bolsonaro, né? E como é que é? Comeram e viraram o coxo. Então, quer dizer, tem muito
Essa semana, inclusive, estavam falando aí do senador Cleitinho, né? Senador Cleitinho, tão defensor aí da onda bolsonarista. Agora diz que a dívida dele com o Bolsonaro está paga. Então, vê como é que é a política, né? A pessoa é boa até o momento que serve, né? Eu imagino o Bolsonaro nessa reclusão, nessa injusta cautelar, né? Imposta aí por esse ditador de toga, Alexandre de Moraes, né? Que ele, se Deus quiser, se Deus existe, ele vai em vida ainda vai receber tudo aquilo que ele fez de mal para essas pessoas, né? Esses inocentes que lá estão presos, tá? Eles já estão sentindo, né? Família do Barroso proibida de entrar nos Estados Unidos, né? Apartamento de 22 milhões lá, que também já está sendo confiscado e vai a leilão. E vocês olhem, existem tarifas. Como a grande mídia dá notícia e como aqui o governo Lula, o PT, dá também a notícia. Observem, o Bressan, né, que é a pessoa encarregada lá de tratar as tarifas, é quem tem falado com o Milei, né? E quem é que tem tratado esses assuntos aí das sanções econômicas com o Brasil? O Marco Rubio. Mas o Marco Rubio não trata de economia. O Marco Rubio trata de política, de falta de liberdade, entendeu? Então, eles cansam de dizer em próprias declarações que a questão das sanções dos Estados Unidos ao Brasil é as ações antidemocráticas aqui tomadas, né? O assédio, a perseguição ao presidente Bolsonaro, em momento algum ele fala em reduzir tarifas. Ele diz que ele vai no foco. E a pessoa está vendo que o sendo falado estão negociando, existe uma química. Mas que química? Né? Porque eles estão sendo claros que as sanções americanas, no caso do Brasil, é justamente por essa perseguição. O nome do presidente Bolsonaro foi citado com todas as palavras de maneira clara. Então, eles ficam nessa aí, enquanto os outros são realmente, vêm tratar, são pessoas encarregadas do setor da economia, né, que realmente trata de sanções econômicas. No caso dele, sanções políticas, falta de liberdade, perseguição a jornalistas, né. Agora, teve mais uma notícia aqui que o próprio o Moraes, ele tem uma fixação, né. Ele fala aqui, eu cito a reportagem, na caça insana, né, na caça insana por Paulo Figueiredo, o Moraes aí apelou aí novamente, né? O ministro do STF, Alexandre, encaminhou nesta quarta-feira um pedido oficial de cooperação internacional dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump, com o objetivo de identificar o jornalista e influenciador Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Ele é jornalista, né? O pedido ocorre no contexto de investigações que apuram as participações de Figueiredo em supostos crimes relacionados ao ato de 8 de janeiro. Então ele enlouquece, né? Porque o Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos e lá ele não consegue botar a mão neles, porque não é como aqui, que ele manda uma cartinha, né, e não obedece o devido processo legal, e lá essa conduta que ele vinha abordando anteriormente, mandar cancelar contas, não está funcionando mais. Tem que ser através do mecanismo que é legal, que é a carta rogatória. Ele manda ao Ministério daqui, o Ministério reporta ao órgão equivalente nos Estados Unidos e avalia o teor aí da ordem, e aí executa ou não. Só que os Estados Unidos é o seguinte, né? Ele não persegue, não prende, e não aceita perseguição a jornalistas. Então, ele não... o caso dele é realmente uma questão pessoal, né? Residente dos Estados Unidos há 10 anos, Paulo Figueiredo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma série de crimes, entre eles organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bens tombados. Paulo Figueiredo lá, né? Como é que ele ia fazer tudo isso? Então, os caras realmente colocam aí todo mundo no mesmo cesto, no mesmo balaio, né? E realmente não tem nenhuma... coisa para o americano rir, né? E o Paulo Figueiredo se diverte com isso. Um projeto aqui, até entrei em contato ontem com o deputado, mandei isso aqui para o deputado Marcos Vinícius. A FPA cobra revisão de proposta da Conabio e alerta para impactos econômicos de lista das espécies exóticas. Olha só. Bancada aponta falta de base científica na minuta do Ministério do Meio Ambiente e defende equilíbrio entre preservação ambiental e produção agropecuária. Olha bem, pessoal, o que estão querendo fazer.
A Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, manifestou oposição nesta quarta-feira, durante sessão da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, à minuta de resolução da CONABIO, Comissão Nacional de Biodiversidade. Deve ser lá da coisinha da Marina, né? Marina Pescocinho de Tartaruga. Vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A proposta prevê a publicação de uma lista nacional de espécies exóticas invasoras, incluindo cultivos amplamente disseminados e de alta relevância econômica para o Brasil. Olha só o que eles querem fazer, que eles querem proibir. Entre eles a tilápia, o eucalipto, o pinus, a manga, goiaba e jaca. Né? Então, olha só, a proposta prevê a publicação de uma lista nacional de espécies exóticas invasoras, incluindo cultivos amplamente disseminados e de alta relevância econômica para o Brasil. Né? Para nós aqui, no caso, que mais relevante seria aí o eucalipto e o pinus, né? Então, tu imagina esse processo, essa nova fábrica aí, dessa celulose que veio aqui, está investindo bilhões, né, no eucalipto, né, para a produção de o saligna, se não me engano, é a variedade, né, não sei se ainda é hoje. Antigamente, no tempo, em 88, quando eu fiz o técnico, era o saligna, que era o mais rico em polpa, né, de celulose. Então, tu imagina, então essas, aí tem as devidas alegações, né, e o presidente da bancada, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, afirmou que a proposta revela desconexão com a realidade da agropecuária brasileira. O parlamentar criticou o relatório apresentado pela CONABIO, que considera espécies de grande importância produtiva como potenciais ameaças ambientais. A lista inclui diversas espécies amplamente cultivadas e produzidas no país com enorme relevância econômica e que, pasmem, foram classificadas de forma totalmente desconectada da realidade da agricultura brasileira, afirmou Lupion. Ele destacou a gravidade da inclusão da tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. O caso mais emblemático é esse deste peixe. Representantes da Associação Brasileira de Produtores de Tilápia e do setor de pesca estão aqui hoje e sabem da importância dessa proteína para o Brasil. Falo também como paranaense. 70% da tilápia produzida do país vem do Paraná. E agora ela ficou incluída nesta lista como espécie exótica invasora. Lupion alertou que a medida pode viabilizar toda a cadeia produtiva, já que a portaria do IBAMA 145N 1998 proíbe a reintrodução de espécies aquáticas classificadas como invasoras. Se essa lógica for levada adiante, estaremos proibindo a produção de tilápia no Brasil. Isso é um absurdo. É trabalhar contra o nosso país, salientou. O parlamentar lembrou que a tilápia brasileira é exportada para o mundo inteiro, comercializada como St. Peter, em restaurante de Nova York. A tilápia se não me engano, é um carazão, né? Mas, claro, sim, lembra muito o nosso cará. Antigamente chamava de cará cartola, grandão, não sei como é que chama hoje. E que grande parte dessa produção é resultado do trabalho de cooperativas, setores produtivos ameaçados. O presidente da FPA também se citou em espécies contempladas na minuta que, segundo ele, poderiam sofrer restrições justificadas. A lista inclui também o camarão, vanamei, muito cultivado no Ceará e no Rio Grande do Norte, além de espécies agrícolas fundamentais como goiaba, jaca e manga. Não sabia que isso era exótico. Goiaba, jaca e manga. E até eucalipto e pinos. Esses aí nos dizem respeito, né? Imagina se nós tivermos que retirar toda e proibir, né? Eu não tenho levantamento de coisa. Ouviam falar que no interior de Rio Grande teve um momento que tinha mais de 30 serrarias em atividade, que hoje é a nossa fonte de madeira, né? Uma vez que as espécies nativas estão proibidas, então, para construção civil, para móveis, tudo vem do pinus e do eucalipto. Para o Lupion, a proposta ameaça investimentos bilionários em estados como Mato Grosso do Sul e Paraná, Rio Grande do Sul também, né? E desconsidera o papel estratégico dessas culturas na economia nacional. Até a braquiária, base da nossa pecuária de corte e leite, foi incluída. É uma demonstração de total desconexão com o país real. O presidente da FPA, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, também reforçou as críticas à proposta e alertou para as consequências econômicas. O que pretende agora é fazer um zoneamento para identificar onde espécies como pinos estão sendo plantadas, permitindo o cultivo apenas em certas regiões do país e proibindo em outras. Isso pode afetar regiões com alto potencial produtivo e limitar atividades econômicas importantes. Souza defendeu a tilapicultura como atividade sustentável. A tilápia é originária da África e da Ásia, mas está totalmente adaptada às nossas condições. Não é uma espécie predatória. Convive de forma equilibrada com as nativas e não representa risco ambiental. Incluir a tilápia numa lista de restrição é tecnicamente equivocado e ambientalmente infundado. Segundo o parlamentar, a medida vai na contramão da geração de emprego e renda e desenvolvimento regional, especialmente no Paraná, onde o cultivo é incentivado por cooperativas como Copacol e Cooperativa do Vale. O deputado Zé Medeiros, do PL, classificou do Mato Grosso
classificou a proposta como uma das mais graves já apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa medida é um ovo de serpente muito perigoso que ameaça setores inteiros da produção, inclusive o eucalipto essencial para a geração de biomassa e, consequentemente, produção de etanol. Essa grande empresa agora que vai se instalar aqui é norueguesa, né? Que vai cortar milhares fazendo contratos, afirmando. Imagina diante disso aqui. Então, é o que fala no Brasil, né? O Brasil tem a tal da insegurança jurídica, né? Já a deputada Marúcia Boldrin também manifestou apreensão com os impactos da proposta sobre a agricultura e a aquicultura. Vejo com muita preocupação a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente em incluir como espécie invasora plantas e animais que sustentam milhares de famílias, como a mangueira, né, da manga, a goiabeira, o eucalipto e a tilápia. Né? E também o pinus aqui na nossa região, essa costa lagoa, aí, né, desse terreno arenoso, né, tem muita plantação de pinos. Ele lembrou que Goiás é o 7º maior produtor de tilápia do Brasil, com crescimento contínuo na atividade. A produção cresceu para quase 12 mil toneladas em 2022 e atingiu 12.500 toneladas em 2023, impulsionada pelo trabalho do produtor rural. Defendemos uma política ambiental responsável, construída com ciência, diálogo e equilíbrio. Produzir e preservar não são caminhos opostos, são partes do mesmo compromisso com o Brasil que dá certo, complementou o pedido de revisão e diálogo interministerial. O deputado Evair de Mello reforçou o alerta e destacou a necessidade de maior integração entre os ministérios, né? É imaginável que em pleno 2025 ainda exista dentro do Ministério do Meio Ambiente uma política discriminatória como o eucalipto, uma cultura consolidada há décadas no Brasil e de enorme importância econômica. O mesmo vale para o pinus, essencial para a fabricação de móveis e exportação. Inclusive, essa semana, um cliente aí de Dom Feliciano me passou um vídeo, esteve lá e falou, depois ele chegou em casa e me passou que a Patrulha Ambiental está notificando e prendendo um agricultor que derrubou um pé de eucalipto. Olha aqui, ó, tamanho da árvore, uma árvore alta, não sei o quê, mas é eucalipto, é uma espécie exótica. E aqui, até onde me parece, ele pode ser, né, cortado sem problema algum. Agora, estavam, da maneira como ele descreve, estava sendo tratado como uma espécie nativa. Então está aí, né? Esse projeto aí, ele é tão exótico, mais exótico que as outras plantas que já estão aqui adaptadas, que parece que não tem nenhuma possibilidade de passar, mas, né, deixa inquieto para ver como é que fica, né? Já falei ontem, tinha mandado isso aqui para os deputados, quem me respondeu foi o deputado Marcos Vinícius, que no seu breve comentário falou, isso aí não vai passar, né? Esperamos que realmente não passe, porque te imagina o eucalipto e o pino ser proibido na nossa região. Mas então vocês entendam, né, como raciocina esse governo que aí está. Imagina nós, a coisa já não está fácil. Quantas serrarias seriam desabilitadas, né, por falta de matéria-prima caso fosse proibido o eucalipto? E também a principal matéria-prima da indústria de celulose, com esse investimento bilionário dessa nova empresa, que já está firmando contrato aí, né, de arrendamento, né, por diversas, aqui na nossa região de Camaquã mesmo, já fez em diversas contratos aí de parceria, plantando eucalipto para poder aí sustentar e ter matéria-prima para essa indústria de celulose e, dessa maneira, garantir aí a sua continuidade operacional. Ok? Um bom final de semana.